Vamos começar a resolução de exercícios do BIR, da 10ª edição, com um capítulo sobre equilíbrio dos corpos rígidos. Bom, a estática dos corpos rígidos estuda os sistemas em equilíbrio, ou seja, onde as forças e os momentos resultantes são nulos. Nesse tópico, a gente vai analisar como as forças atuam nas estruturas e vamos determinar as reações em apoios e conexões, usando métodos como equilíbrio de forças e análise de momentos. Bom, vamos começar com a resolução do exercício 4.15, que diz que esse suporte BCD é articulado em C e está conectado a um cabo de controle em B. E aqui ele está pedindo a tensão do cabo e a reação em C. Bom, a primeira coisa que a gente tem, mas que de cara a gente consegue saber é que esse cabo vai ter uma tensão ao longo dele, nessa direção. E essa conexão em C é do tipo articulada, ou seja, ela não vai ter restrições de rotação, porém ela vai ter restrições de movimento lineares, ou seja, ela não vai se mover ao longo do eixo X nem ao longo do eixo Y. Então a gente pode deduzir esse sentido para as forças de reação em C. Correto? Nem sempre você vai acertar esse sentido, mas aqui, olhando a natureza das outras forças, né? Sabendo que essa tração vai ter uma componente em Y para baixo, uma componente X para a esquerda, tem duas forças para baixo aqui, no final o equilíbrio provavelmente vai gerar uma reação para cima aqui e uma reação para a direita aqui. Mas nem sempre você vai acertar isso. Bom, aqui estão as forças, né? Que a gente acabou de deduzir. E o método de análise consiste em ou você elimina as incógnitas analisando os momentos e analisando que os momentos em torno de dado ponto é igual a zero, ou a somatória de forças em um determinado eixo vai ser igual a zero, ou a somatória de forças no total vai ser igual a zero. No caso aqui, eu escolhi o ponto A para começar a somatória de momentos e eliminar alguma das incógnitas. Não é o único caminho possível, mas é o caminho que eu escolhi porque eu já vi outros pontos de vista de resolução do exercício no YouTube e eu queria trazer um ponto de vista diferente. No caso aqui, como eu escolhi o ponto A para acabar fazendo a análise dos momentos, a gente consegue eliminar essa força de tração pelo princípio da transmissibilidade das forças. No final, essa força de tração vai ficar aqui. E como eu vou somar os momentos em torno do ponto A, as componentes dessa tração vão ser irrelevantes, porque não vai gerar momento. E a componente X da reação em C também não vai gerar momento, porque a sua linha de ação passa pelo ponto A. Então, lembrando que o cálculo do momento se dá pela força vezes a distância perpendicular do ponto, a gente tem aqui que CY, o momento em torno de A gerado por CY, vai ser a intensidade de CY vezes a distância do ponto A, perpendicular. A mesma coisa para as outras duas forças que vão gerar momento nesse ponto. No caso, o sinal aqui é importante. Essa força CY em torno do ponto A vai gerar uma tendência de giro no sentido anti-horário. Por isso, por convenção, a gente admite que os momentos gerados no sentido anti-horário vão ser positivos. E aqui, como a gente consegue observar, em torno do ponto A, essas duas forças de 240 newtons vão gerar
uma tendência de giro no sentido horário, por isso os valores negativos aqui. Fazendo os cálculos, a gente chega que a intensidade do vetor CY, da componente Y da reação em C, é 1.680 newtons. Agora a gente consegue, sabendo essa reação CY, a gente consegue descobrir a componente TABY, a componente em Y da tração deste vetor, somando as forças que agem no eixo Y igualando a zero, já que se trata de um problema de estática. Bom, aqui a gente tem a definição somatória das forças em Y igual a zero. No caso, a gente escreveu a tração em termos das componentes dela, e a gente conseguiu observar que a componente em Y vai apontar para baixo e a componente em X vai apontar para a esquerda. Fazendo a somatória de forças, a tração em Y vai ser negativa, uma vez que ela aponta para baixo, mais a força CY, que a gente descobriu de 1.680, menos as duas forças que apontam para baixo de 240 newtons. Fazendo as contas, a gente chega que menos TABY é igual a menos 1.200. Esse menos aqui só significa que eu adotei a direção certa para o sentido da força no exercício. Se em algum momento tiver, por exemplo, menos aqui e mais aqui, significa que eu, no cálculo do meu exercício, eu acabei tomando a direção, o sentido errado da força. No caso aqui, tá certo? Então, vamos prosseguir. Agora, a gente consegue, para eliminar a outra incógnita, né? Fazer a somatória dos momentos no ponto C. O mesmo esquema da somatória dos momentos do ponto A. Aqui, as forças em C não vão gerar momento, né? Essa componente Cx e essa componente 1680 não vão gerar momento em torno do ponto. E essa força de 1.200 que a gente acabou de descobrir também não vai gerar momento em torno do ponto C, uma vez que a sua linha de ação passa por esse ponto. Então, a gente vai conseguir eliminar a incógnita da componente X da tração. Aqui, a gente tem que o cálculo do momento dado pela intensidade do vetor tração em x, vezes a distância perpendicular, que é dada pelo exercício, 0,18 metros, menos a mesma coisa. Lembrando que a gente tem que sempre analisar o sentido do giro, nesse caso. O sentido do giro em torno do ponto C vai ser anti-horário, por isso o valor positivo. Continuando, 240 vezes 0,4, que é a distância dessa força aqui, e 240 vezes 0,8, que é essa distância aqui. A somatória dos momentos nesse ponto tem que dar zero. Com isso, a gente consegue definir o valor da tração em x. Por último, como só falta essa força Cx, a gente sabe que a somatória das forças no eixo x tem que ser igual a zero. Ou seja, a componente x da tração tem que ser igual à componente x da reação em C. Com isso, a gente termina de definir a tensão,
as componentes da tensão no cabo e os componentes da reação em si. Aqui a gente tem a definição do vetor em termos dos vetores unitários, os versores unitários deles, né, das componentes. E aqui a gente consegue definir o valor da tração calculando o módulo do vetor. Lembrando que você calcula o módulo de um vetor pela raiz da soma dos quadrados dos seus componentes. No caso, aqui seria menos, né? Mas no final daria a mesma coisa. Seria a intensidade do vetor 2000 newtons. A mesma coisa a gente pode fazer para a reação em C. A gente sabe que como ela tem componente em X positivo e componente em Y negativo, a sua direção vai dar para esse lado. Então a gente consegue saber que ela vai ter essa inclinação calculando a intensidade do vetor pelo seu módulo. Chegamos em 2.320 newtons. Ainda, o seu professor pode pedir para você definir ainda mais essa força pela sua inclinação. Como com os passos que a gente seguiu anteriormente, a gente tem as componentes em X e em Y das forças, significa que a gente tem a tangente do ângulo que ela faz em relação a algum eixo. No caso aqui, a gente tem a tangente desse ângulo aqui, definido pelas componentes em C, e essa inclinação é definida pela inclinação dessa força C com relação ao eixo X. Analogamente, a gente tem esse ângulo θ definindo essa tração e a inclinação dela em relação ao eixo Y. No caso, se a gente tem o valor da tangente, a gente pode usar a função arco-tangente para definir o ângulo, ou na sua calculadora científica, tangente a menos 1. E com essa operação inversa, a gente consegue definir ambos os ângulos. No caso aqui, né, o cateto oposto da reação em C seria a componente em Y, aqui, e a componente em X seria o cateto adjacente ao ângulo. Aqui, a componente em Y seria o cateto adjacente, e a componente em X seria o cateto oposto. Bom, esse foi a resolução do exercício. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se você tiver uma sugestão para a resolução de exercícios de outro livro, pode deixar aí também nos comentários, que eu vou avaliar a possibilidade de fazer o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.